Fala moço, fala mocinha, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Estamos trazendo para vocês dicas imbatíveis da Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Lembrando que nós estamos aqui para oferecer para vocês, estamos aqui para contribuir para a tua tão sonhada aprovação. Eu sei que o concurseiro, quando abre o YouTube, ele já quer que a gente seja direto, prático, e nós não vamos perder tempo. Ao longo da nossa videoaula, nós vamos conversando. Vem comigo, moço, vem comigo. A primeira coisa, já dentro do contexto da aula, que vocês não podem esquecer, a primeira coisa que vocês precisam estar bem atentos, que sempre que você ler no edital, você tem que entender que além do item que está no edital, você tem que fazer uma leitura a mais. Então, para eu discutir esta primeira questão, eu tenho que fazer uma contextualização. Primeira contextualização. A partir de 1530, Cabral chega ao que será chamado de Brasil. 1. A partir de 1531, os portugueses, sabendo da presença de franceses, terão que ocupar o Brasil. Para ocupar o Brasil, vamos dividi-lo nas chamadas capitanias hereditárias. Já trabalhei uma aula sobre isso no YouTube. E ele, além de dividir, não é, em termos de capitanias hereditárias, ele tem que ter um atrativo. E este atrativo será o açúcar. Lembrando que o açúcar não é um produto consumido em larga escala. Lembrando que o açúcar não é um produto que os europeus possuíam conhecimento, porque era um produto extremamente caro, e Portugal encontra um produto que daria lucro, e deu lucro. Você sabe que a economia do açúcar ela vai se desenvolver principalmente na atual região Nordeste. E nós vamos ter a produção de açúcar em Olinda. É importante. Olinda é um produtor de açúcar. E Olinda tem uma importância maior. Olinda é mais rica do que Recife. É importante colocar isso. Então, antes das invasões holandesas, você vai ter um controle, você vai ter um poder econômico de Olinda em relação a Recife. Não esqueça. Segundo ponto importante é que, em determinado momento da nossa história, basta vocês pedirem muito like e eu venho para cá para fazer um bate-papo sobre isso, nós vamos ter as chamadas invasões holandesas. Essas invasões holandesas, elas possuem um significado muito grande. Por que os holandeses irão invadir o Brasil? Porque a economia do açúcar, ela foi uma economia importante para Portugal, mas ela teve uma participação da Holanda. Participação de investir dinheiro, participação tecnológica. Quem transportava também o açúcar eram os holandeses, quem distribuía o açúcar eram os holandeses. E por uma questão de dinastia, nós vamos ter o trono português vago e quem vai assumir o trono português é o rei Filipe II. E Filipe II tinha problemas com os chamados Países Baixos. E você vai ter, enquanto liderança, uma das lideranças dos Países Baixos, a Holanda. Filipe II, para atacar a Holanda, proíbe o comércio Holanda-Brasil. O comércio do açúcar era extremamente lucrativo para a Holanda, mas o comércio também do açúcar era lucrativo Portugal, Brasil, Holanda. No momento em que o comércio Brasil-Holanda é rompido, o que é que os holandeses fazem?
eles organizam companhia, eles organizam navios, homens, para atacar o Brasil. Mas qual Brasil? Açucareiro. Vamos ter a invasão na Bahia, não obtiveram sucesso, e depois nós vamos ter o sucesso invadindo Olinda. Mesmo tendo sucesso invadindo Olinda, você vai ter fazendeiros em Olinda complicando seriamente a estadia, a fixação dos holandeses. Os holandeses vão para onde? Para um local que tinha de 45 a 50 casas. É um local mais acanhado, que é Recife. E em Recife, com uma dificuldade também, mas eles vão se fixar. Importa para nós que nesse primeiro momento você vai ter todo um desenvolvimento, toda uma urbanização em relação Recife-Olinda. Tudo bem? Chega um determinado momento que o governo português luta para ter o trono, para ter o controle de Portugal. A União Ibérica, ela foi desastrosa para Portugal. E o que interessa para nós? No processo chamado restauração, no processo em que Portugal, eu quero de volta o trono, Portugal já faz uma comunicação com quem? Com os holandeses. Para os holandeses voltarem a ter uma relação pacífica em relação ao Brasil e a Portugal. Só que aqui no Brasil, Maurício de Nassau já tinha ido embora, e quando Maurício de Nassau vai embora, você vai ter uma outra prática em relação aos fazendeiros. Então você vai ter uma luta Paraíba, você vai ter uma luta em Recife, luta em Olinda. São lutas utilizando técnicas indígenas para expulsar os holandeses. Os holandeses foram expulsos? Sim. Mas a Holanda, quando vai sair do Brasil, os holandeses levam o que não tinham. Mocinha, o que é que a Holanda não tinha? A Holanda não tinha a técnica de plantio da cana, a Holanda não tinha a técnica de produção de açúcar. Os holandeses já tinham local, os holandeses já tinham acesso a escravos, e os holandeses já tinham o que também? A técnica, o método de distribuição. Então, a crise do açúcar, ela se dá pela concorrência holandesa. A crise do açúcar também se dá por um detalhe. Qual é o detalhe? No processo de expulsão dos holandeses, Portugal ajuda pouco ou nada. Espanha ajuda pouco ou nada. Colonos que tiveram que comprar pólvora, comprar armamento para expulsar. Nessas lutas, escravos fugiram. Nessas lutas, engenhos destruídos. Então, o período da saída dos holandeses é importante para o teu edital, que é a crise do açúcar. Mas esta crise do açúcar também vai acentuar, vai tornar muito mais visível uma disputa, moço. E qual é essa disputa? Entre Olinda e Recife. Recife já não é mais aquela coisinha pequenininha submissa a Olinda. E aí você vai ter toda uma discussão entre Recife e Olinda. Beleza? Valeu? Vem comigo aqui agora. Desde a saída do conde Maurício de Nassau, do governo dominado pelos holandeses na América, em 1644, foi-se ampliando um clima de descontentamento entre os colonos em Pernambuco, provocados por incompatibilidade com o novo rumo dado à administração da capitania pela Companhia das Índias, considerado prejudicial aos seus negócios. Entre outras coisas, a companhia passou a cobrar os empréstimos concedidos a Nassau.
E quando esses não eram pagos, os juros aplicados eram extorsivos. Em 1645, teve início um movimento de revolta contra o domínio holandês, que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana, conteúdo que está no nosso edital. Mas para eu poder discutir a Insurreição Pernambucana, eu tenho que fazer qual? Contextualização. Lembrando que o texto está legal? Está legal. Mas você ouviu do professor Pantoja o quê? Que desde o momento em que os holandeses chegam ao Brasil, eles não terão um minuto de paz. E você vai ter ataques constantes às suas posições. Somente quando Maurício de Nassau chega e que ele percebe que tanto holandeses quanto portugueses têm que chegar a um acordo, é que você vai ter um período, né, do bom tempo. É um período em que as coisas começam a fluir. Quando Nassau sai, você vai ter o quê? A volta das cobranças, da opressão, e aí você vai ter novamente as lutas para expulsar os holandeses. Isso ficou bem tranquilo para a gente. Com essa explicação que eu dei para vocês, lembrem, a dica imbatível, nós podemos discutir questões sobre a Guerra dos Mascates. Nós podemos discutir questões sobre Olinda e Recife, que está no teu edital. Como é que Recife e Olinda se desenvolvem? Mas nós temos uma outra coisa no teu edital, moço. Olha a dica imbatível. Nós também temos os holandeses, ao invadir o Brasil, vão permitir que haja uma fuga muito grande de escravos. E esses escravos agora vão aumentar o número significativo de quilombos. Ok? Vem para a loja, moço. Estou aqui esperando vocês. A expulsão dos holandeses do Brasil gerou sérios problemas para a economia da colônia portuguesa, devido ao fato de holandeses, atenção, hein? Todo o contexto que eu fiz não vai servir de nada se você não ler o comando corretamente. Entendam, os holandeses já foram expulsos. Ele está dizendo que a expulsão dos holandeses vai gerar problemas. Mesmo os holandeses sendo expulsos, nós vamos ter problemas após a expulsão. Quais são os problemas, quarta vez, após a expulsão? Atenção! A. Terem se negado a vender o açúcar brasileiro, que passou a ser substituído pelo açúcar norte-americano. Louco, né? Vaca mordeu a cabeça desse homem. Sabemos que os holandeses, eles vão produzir o seu açúcar, distribuir o seu açúcar, fazendo concorrência ao açúcar que é produzido no Brasil. B. Terem se aliado à França. Em nenhum momento nós falamos nos franceses. Beleza? Alternativa C. Terem iniciado a própria produção de açúcar nas Antilhas, quebrando o monopólio do açúcar brasileiro. Beleza? Alternativa C. Então você precisa ter justamente a ideia de que na hora que eu for fazer a minha prova, o meu concurso abençoado, eu tenho que estar muito preocupado com o comando. Professor, por que não pode ser a D? Ter iniciado a produção de açúcar junto aos países árabes. Lembrando que foram os portugueses que iniciaram a produção. Já falei a quinta vez que os holandeses vão produzir só. A alternativa é iniciar uma campanha difamatória afirmando que o açúcar brasileiro, ou seja, essas alternativas é só para tirar a tua atenção. Nunca ouvi falar sobre isso. Mocinha, se você nunca ouviu falar sobre isso, porque não existe, elimina.
Uma das coisas muito, mas muito importantes na hora de você fazer a sua prova é a confiança. Valeu? Vem para a loja. Os holandeses ocuparam durante 24 anos o Nordeste brasileiro, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Itamaracá. Nesse período, Pernambuco se transformou numa verdadeira metrópole, com uma vida cultural intensa, onde poetas, cientistas, filósofos tornaram o Brasil um centro intelectual único na América do Sul. Nesse contexto, os judeus puderam constituir uma comunidade com escolas, sinagogas e cemitérios, dando sua contribuição ao enriquecimento da vida cultural da região. Quando eu trago uma questão para vocês e quando eu trago uma questão para o nosso produto, eu vou discutir com vocês 50 questões contextualizadas. E essas 50 questões, justamente eu vou mostrar como o texto é importante. Eu trouxe para vocês, galera do YouTube, um texto que é para você fazer o print e guardar. Uma das coisas que é importante você entender é que tanto Portugal quanto Espanha seguiam a doutrina católica apostólica romana. E dentro da doutrina católica apostólica romana, é necessário que você compreenda que eles são extremamente rígidos. A religião católica da época, ela não dava espaço à ciência. Lembra que você estudou a palavra teocentrismo, de Deus ser o centro, de Deus estar presente, e que havia uma censura muito grande, principalmente ao pensamento, à razão. Lembrando também que judeus deveriam ser convertidos ao cristianismo. Você vai ler cristãos novos. Os holandeses não são puros, nem são santos, mas você vai dizer que havia uma flexibilidade maior. Os holandeses eram mais flexíveis em relação à religiosidade. Os holandeses eram mais flexíveis à questão da razão, à questão do conhecimento. Então, a presença dos holandeses em Recife, a presença dos holandeses em Olinda, vai fazer com que haja um incentivo. Nós vamos ter uma reestruturação urbana e nós vamos ter uma liberdade de pensamento. Beleza? O que diz a questão? Questão tranquila. Uma característica para o social e política. Uma característica social e política da ocupação holandesa no contexto mencionado, ou seja, eu não quero saber de economia. Eu quero saber de quê? Da questão social e política. Uma característica sociopolítica da ocupação holandesa no contexto mencionado foi a retração da produção de açúcar. Isto vai acontecer? Vai, mas isto não é nem social nem político. Cuidado. B. Florescimento de um movimento antimodernizador? Tá de sacanagem. O texto, e o que eu coloquei para vocês, é que Recife e Olinda vão caminhar para uma modernização. Alternativa C. O estabelecimento da tolerância e da liberdade religiosa. Aí você teve que ter cuidado com a palavra judeu. E você vai perceber que os judeus tinham uma liberdade, eles tinham também uma influência econômica lá na Holanda. Então aqui você também vai ter essa liberdade. Beleza? Por que não pode ser a D?
a preocupação apenas em explorar comercialmente? Não. Dentro do teu edital, você precisa, dica imbatível, fazer justamente essa composição de que a presença dos holandeses aqui no atual Nordeste vai fazer com que haja modificações não só na economia, não só na urbanização, mas nos aspectos sociais. Beleza? Manutenção de boas relações comerciais com o mundo ibérico. Alô? Qual é o mundo ibérico? Península Ibérica, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, naquele período, eram inimigos dos holandeses. Não erra. Vem comigo, próxima questão. Se vier um texto como esse, não reclama, moço. O texto vai te dar informação, vai te dar base, vai te dar subsídio. Não é fácil saber de onde foi que Jorge Velho partiu para combater Palmares, se de São Paulo ou do Piauí. Tanto se pode admitir uma versão como outra, já que ambas se apoiam em documentos de igual autoridade. Há também muita controvérsia sobre os seus efetivos. Em diferentes documentos, o número de indígenas oscila entre 800 e 1.300, e os de brancos 80 e 150. Não falando nas mulheres e crianças que costumava levar consigo. A marcha de 600 léguas até Pernambuco foi uma estupenda façanha. Custou-lhe a perda de 396 pessoas, das quais 196 morreram de fome ou de doença, ou 200 foram embora, abandonaram as tropas. É muito importante para nós entendermos o seguinte: as bandeiras eram expedições particulares. E essas expedições particulares, chamadas de bandeiras, elas possuíam objetivos práticos e diretos. Quais eram os objetivos das bandeiras? Primeiro de tudo, eles queriam encontrar ouro. Segundo, se eu puder, apresar índios. Terceira, destruir quilombos. Então, era bem diversificada. Dica imbatível. Aqui vai capturar índios, apresamento. Aqui vai em busca de ouro, prospectora. E o que interessa para o nosso edital? Lembra que nós tivemos as invasões holandesas, já falamos que o número de negros aproveitam para fugir. Lembrando que os holandeses controlavam o fornecimento de escravos e os portugueses precisavam de índios. Quem vai buscar esses índios? Bandeirantes. Quem vai capturar os negros que estavam nos quilombos? Os bandeirantes. E um dos bandeirantes mais famosos é o Domingos Jorge Velho. Beleza? Vem comigo. Atenção! O bandeirante Domingos Jorge Velho foi contratado pelo governo português para destruir o quilombo de Palmares. Isso se deu porque os paulistas, excluídos do circuito da produção colonial centrada no Nordeste, queriam aí estabelecer pontos de comércio, sendo impedidos pelos quilombos. Beleza! Quando nós falarmos em São Paulo, no século XVII, São Paulo não era um centro produtor. São Paulo não possuía produtos que pudessem ser fornecidos para quem? Para Pernambuco. Atenção, dica imbatível. Não esqueça que Pernambuco ele vai precisar de uma quantidade muito grande de gado. Gado para mover os engenhos, nem todo engenho é o engenho real, e eu vou precisar também de gado para alimentar.
É neste período que eu vou buscar gado do Ceará, chamado Ceará Grande, do Piauí e também, por que não, da nossa Paraíba. Dentro do meu curso, nós estamos lançando um curso para vocês especial, com todo o conteúdo de história, mais 50 questões resolvidas neste ritmo, aprofundando até um pouquinho mais. Nós vamos dar todas as condições para você não errar nenhuma questão de história. Beleza? Alternativa B. Os paulistas tinham prática na perseguição de índio, os quais, aliados aos negros de Palmares, ameaçavam o governo com movimentos. Aqui está o erro, tá? O quilombo de Palmares, e haja discussão, muitos autores, eu disse, muitos autores trabalham Palmares como uma localidade, porque dentro de Palmares você vai ter vários quilombos. E a questão dos quilombos é que eles realmente ameaçavam determinados fazendeiros. O quilombo acabava sendo uma esperança. Esperança de quê? Esperança de que alguém me retire da senzala. Esperança que no momento eu possa fugir, eu tenha um local para onde ir. Então, o movimento, dica imbatível, quilombola, o movimento a quilombar é quando eu vou e ataco. Mas, não estou enganado, em um concurso da PM para o estado de Pernambuco, veio uma questão mostrando o quê? Que muitos quilombos, tem um específico, que ele ficava tão próximo da cidade que os quilombolas desciam, faziam comércio, trocavam produtos e retornavam. Em determinados momentos, os caras sabiam quem era o quilombola, mas está dentro do que eu quero, do meu interesse? Beleza, ok? Então vamos lá. Aonde está o erro? Movimento milenarista. A ideia do movimento milenarista é a ideia de que Cristo, em determinado momento, virá para a terra. E somente os puros, os sem pecados, irão viver com ele. Beleza? A alternativa que apareceu, moço, a alternativa C era tão certa que ela pulou aqui, eu nem cliquei. O quilombo desestabilizava o grande contingente escravo existente no Nordeste. Desestabilizava, expliquei, pela esperança, pelo ataque às fazendas, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Não esqueça que após as invasões holandesas, os holandeses ainda têm o controle do fornecimento de escravos. Isso vai levar tempo para normalizar. Então os portugueses eles não tinham acesso ao escravo. Beleza? Então eu vou precisar de indígenas. Tranquilo, pessoal? D. Os senhores de engenho temiam que os quilombolas que haviam atraído brancos e mestiços pobres organizassem um movimento de independência da colônia. E, moço, viajou, né? Nós estamos discutindo o quê? Nós não estamos dizendo que o movimento quilombola é um movimento pela independência. O movimento quilombola é um movimento que lutava pela fuga dos escravos, pelo fim da escravidão. Beleza? Alternativa E. Os aldeamentos de escravos rebeldes incitavam os colonos a revolta contra a metrópole. Não perde tempo, né? O cara está dizendo que o quilombola chegava, ei, amigo português, vamos nos rebelar contra Portugal. Não cai nessa, moço. Vem comigo aqui, olha o nosso curso online que eu estou falando um tempão, História de Pernambuco, tudo que está no edital. E mais uma coisa, R$ 39,00 que você pode dividir no seu cartão investimento. Atenção, tá? R$ 39,00 é um curso à parte, aonde nós vamos trazer teoria e exercício. Eu estou colocando aqui que nós teremos 50 questões. 50 questões olhando o edital. Vai para a loja e adquire esse produto. Moço, curso online reta final. R$ 39,00. Não é custo, é investimento. Você sabe a diferença do que é investimento. Revisão final, 10 horas de revisão final, trazendo tudo aquilo que nós
acreditamos que vai cair, então nós falamos de todo o conteúdo, mas dos testes simulando a nossa banca. Ok? Muito, mas muito obrigado. Se você quiser mais uma dica imbatível, dá o like, compartilha, faz comentário. Eu tô logo avisando, hein? Nesse vídeo aqui, no mínimo 3 mil visualizações, tá bom? É o que nos motiva. Valeu!